Bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Calvo, eu sou um ex-aluno dessa escola maravilhosa de engenharia que a gente tem no Rio de Janeiro, a Escola Politécnica da UFRJ, e queria apresentar aqui o nosso vice-presidente da Embraer X, o Daniel, que vai conduzir uma apresentação sobre o histórico da nossa empresa, quem nós somos. A Embraer é uma empresa com uma história muito rica, né? A gente tem um passado, um presente e um futuro fantástico pela frente, e vai ficar aqui o nosso convite, que a Embraer é uma empresa feita de sonhos, né? E fica o nosso convite para vocês virem sonhar aqui com a gente. Então, Daniel, por favor, assume aí, manda ver e mostra o que a gente veio. Legal. Obrigado, Calvo. Muito boa tarde aí a todos. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí sobre a Embraer, né, Calvo? Passado, presente e futuro. Eu também, como ex-aluno aí da casa, da UFRJ, embora no meu caso aí, né, ali no Bloco E, na Escola de Química, parte do Centro de Tecnologia, às vezes a engenharia química era vista ali um pouquinho diferente pelos vizinhos, mas sempre foi uma trajetória muito bacana, assim, né? Não só na graduação, como no mestrado, né? Eu também completei meu mestrado na COP da UFRJ, então, duplamente ex-aluno aí da casa, e completando aqui uma trajetória já de quase 10 anos aqui na Embraer, né? Com certeza menos aí do que o Calvo, né, e muitos outros colegas. Eu comecei a minha carreira numa área mais tradicional, né, dos engenheiros químicos, que era no petróleo, petroquímica, energia, e há cerca de 10 anos aceitei um convite aí para pegar um mega desafio e me juntar aqui a grandes cabeças aí da engenharia aeronáutica, né, e dessa indústria fascinante que é a indústria de aviação e de mobilidade aérea, sobre a qual a gente vai falar um pouco para vocês hoje, né? Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês, só um segundinho. Colocar em modo apresentação aqui. Deve ter aparecido aí para vocês o convite, né, que o Calvo e eu assino embaixo, né? Estamos os dois fazendo aqui para que vocês venham sonhar junto conosco, né? A gente vai ver aqui que é uma empresa que nasceu aí de um sonho, de muita ousadia, e é com esse mesmo espírito que a gente continua levando a Embraer adiante e pensando aí no futuro dessa companhia, né? Aqui tem um disclaimer, o resumo deles é: por favor, não comprem ou vendam ações da Embraer com base no que o Daniel vai falar hoje, mas vamos dar aqui um bom panorama para vocês aí de o que é a nossa empresa, né, os nossos negócios. Então, a Embraer, né, para quem ainda não conhece bem ou não ouviu falar, é um dos maiores, né, conglomerados aeroespacial e de defesa do mundo, né? Somos o terceiro maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Estamos entre os principais, aí, top 3, top 4 na aviação executiva, um dos grandes players na aviação militar e soluções para defesa. Temos produtos, serviços nossos usados aí por cerca de 50 forças aéreas, né, diferentes no planeta todo, não é só aqui no Brasil, mas 50 países aí aproximadamente, né, trabalham conosco nessa área. E aqui eu, muito malandramente, já coloquei nessa imagem uma outra figura aqui que tem um pouco a ver com a construção do nosso futuro ousado, né? Que é a figura do nosso eVTOL, o veículo elétrico, 100% elétrico de pouso e decolagem vertical, que está sendo desenvolvido por uma empresa do Grupo Embraer, que foi a primeira spin-off da Embraer X, né? A Embraer X, ou Embraer X, é o braço de inovação disruptiva, a incubadora de negócios disruptivos da Embraer. Foi de onde nasceu esse projeto e que virou uma empresa chamada Eve, e é uma empresa que hoje, né, a gente fez o IPO dela na Bolsa de Nova York em maio desse ano, e a gente acredita que essa é a empresa que vai revolucionar o mercado aí de mobilidade aérea urbana, né, e trazendo as primeiras aplicações aí de eletrificação e autonomia para a aviação. Então, muito desafio bacana aí quando a gente olha para o futuro, tanto em relação às nossas linhas de negócio
tradicionais, né, que a gente chama o nosso core business, de aviação comercial, executiva e defesa, mas também nessa área aí altamente inovadora da mobilidade aérea urbana, né? Do ponto de vista de onde a Embraer está hoje, né, o que a empresa construiu, né, desde os pioneiros aí, até os dias de hoje, a gente entregou da ordem de 8.000 aeronaves que estão voando aí para clientes nossos em mais de 100 países. A cada 10 segundos, esse dado eu sempre acho impressionante, né? A cada 10 segundos que passa, algum avião fabricado pela Embraer está decolando em algum lugar do planeta Terra, né? Chegando a transportar, em média, aí 145 milhões de pessoas com segurança, com conforto, com eficiência energética e sustentabilidade, né? Então, 145 milhões aí de passageiros voando em aeronaves fabricadas pela Embraer a cada ano. A nossa presença global, né, claro, é uma empresa que nasceu no Brasil e continua tendo sua principal base de engenharia e base industrial aqui no Brasil, né, em vários sites, né? Eu vou destacar aqui São José dos Campos, que é a sede histórica da empresa e onde funciona a maior parte da nossa operação industrial de aviação comercial, mas também a unidade de Gavião Peixoto, no oeste do estado de São Paulo, próximo a Araraquara, onde a gente tem toda a nossa área de aviação de defesa e onde fica o nosso centro de ensaios em voo, que é uma das operações mais desafiadoras aí da indústria aeronáutica, né? Para você certificar qualquer novo produto, a etapa crítica é essa de fazer os ensaios, né, com os protótipos, e lá em Gavião Peixoto a gente tem uma infraestrutura maravilhosa para suportar esses ensaios. A gente tem a maior pista de pouso e decolagem do hemisfério sul à disposição, né, para nossos desenvolvimentos, além de várias outras localidades aqui no Brasil, onde a gente tem equipe de engenharia, equipe de desenvolvimento, equipe de suporte e serviço. São muitas outras presenças aí espalhadas pelo Brasil. Fora do Brasil, eu vou destacar a nossa operação nos Estados Unidos da América. Do total aí de funcionários da Embraer, hoje em torno de 18.000, cerca de 2.000 estão nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida, onde é o coração aí da nossa aviação executiva, inclusive com a linha de montagem final dos nossos produtos aí da aviação executiva, onde a gente faz a entrega principal para os nossos clientes, né? Mas com várias outras bases também de suporte, serviço, manutenção, estoques, né? Espalhados aí por quase todos os estados americanos, mas em termos de número de pessoas, a concentração maior fica na Flórida. Na Europa, eu vou destacar a nossa operação em Portugal, onde nós somos sócios de uma empresa chamada Ogma, que é uma grande referência como centro de manutenção e serviços de aeronaves de diversos fabricantes, atende clientes que voam aviões que não são só aqueles fabricados pela Embraer. A Ogma é uma empresa centenária, né? E lá nós somos sócios do governo português, a Embraer é a controladora hoje dessa empresa. Entre outras presenças importantes, a nossa sede europeia fica lá na Holanda, e a gente tem que estar, de fato, presente no mundo todo, como vocês veem aí, para estarmos próximos, né, dos nossos clientes, próximos da nossa rede de fornecedores, que também se distribui aí no planeta todo, para poder conduzir com sucesso os nossos negócios, né? Aqui a gente mostra as empresas também que compõem o grupo Embraer. Então, além da Embraer SA, nós temos joint ventures, né, como a Easy Air, lá no México. Temos uma empresa controlada aqui no Brasil chamada ATEC, que é a responsável por todo o sistema de controle do tráfego aéreo brasileiro, tanto civil como militar. É uma tecnologia que pouquíssimos países do mundo, né, dominam, tem tecnologia própria para isso. O Brasil é um desses países, também graças a uma visão de longo prazo aí da Força Aérea Brasileira, que investiu nessa empresa, né, que domina essa tecnologia e que depois foi adquirida pela Embraer. É a Ogma, que eu já mencionei em Portugal, a Visiona, que é a nossa empresa na fronteira espacial, é a empresa responsável pelo primeiro satélite geoestacionário brasileiro, que já foi lançado com sucesso há alguns anos e já está em operação. Ela trabalha aí hoje com uma parte de serviços de imageamento de satélite, também desenvolvendo o conceito aí do V-Cube, né, que são os nossos nanosatélites, que é a nova fronteira aí de tecnologia para espaço, né? A gente também mostra aqui a Tempest Cybersecurity,
que é a principal empresa de cibersegurança do mercado brasileiro. Ela protege os principais bancos, os principais agentes do mercado financeiro privado brasileiro, incluindo a Bolsa de Valores de São Paulo. Todos são clientes da Tempest, uma empresa que nasceu em Pernambuco, lá no Porto Digital, né, no Polo de Tecnologia de Software de Pernambuco, se expandiu aí pelo Brasil, e hoje a gente tem muito orgulho de ter feito a aquisição aí do controle da Tempest, é mais uma empresa aí do grupo Embraer, só para dar uma noção para vocês aí da diversidade do que a gente tem dentro da companhia, né? Mas as nossas principais áreas de negócio são essas que vocês estão vendo aí na tela: aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança, serviço e suporte, são os principais geradores da receita da Embraer, né, todos os anos, uma receita que pós-crise, aí, né, pós-pandemia, fica em torno aí de 4,5 a 5 bilhões de dólares, né? Antes da pandemia chegamos a 6 bilhões de dólares, o mercado está em franca recuperação e a gente tem um plano estratégico, né, para voltar e até superar esse patamar aí de pré-crise. Então, a gente percebe muita oportunidade de crescimento aí para todas essas linhas de negócio aí da Embraer. E uma das características que mais destaca, né, a Embraer no próprio mercado de aviação, que é um mercado altamente competitivo, a gente tem que brigar contra o produto americano lá nos Estados Unidos, brigar contra o produto europeu lá na Europa, e por aí vai. Então, assim, a competição é muito dura, né, nesse mercado, mas a Embraer vem se destacando com a sua capacidade, eu diria, aí, fantástica, né, que não tem nada que se compare de perto aí, em ciclo de desenvolvimento de novos produtos. Nenhuma outra empresa fabricante de aviões aí no mundo conseguiu colocar no mercado com sucesso tantos produtos, né, ou famílias de produtos, num intervalo como esse que está ilustrado aqui na figura, né, dos anos 2000, 2001 até hoje, né, nenhuma outra companhia, e se voltar na história da aviação também a gente não vai encontrar paralelo de empresas que tenham conseguido lançar tantos produtos diferentes num intervalo de tempo tão curto, né? Os ciclos de desenvolvimento no mundo da aviação são plurianuais e são longos, né? O tradicional são ciclos de 7, 8 anos entre conceber um novo produto e conseguir certificá-lo, né? Ter autorização da ANAC aqui no Brasil, do FAA nos Estados Unidos, EASA, são as agências que regulam, né, a certificação dos equipamentos, né, dos produtos aeronáuticos. Elas são extremamente exigentes nesse processo de certificação. Isso faz com que esses ciclos historicamente sejam longos. E a Embraer estabeleceu o benchmark, né, ou por que não falar, o recorde mundial na velocidade de conseguir levar esses produtos para o mercado. A gente tem hoje aí uma média, talvez da ordem mais próxima aí de 4, 5 anos, né, para conseguir cumprir aí com todos esses requisitos e colocar o produto com toda a segurança, com toda a qualidade aí no mercado. Então, graças a essa nossa competência, a gente teve vários lançamentos aqui na aviação comercial, na aviação executiva, na área de defesa. Vou destacar só alguns produtos aqui desses que vocês estão vendo, né, na tela. O Phenom 300, que há mais de 10 anos seguidos é o avião mais vendido do mundo em número de unidades no mercado de aviação executiva. É como se fosse aí a Ferrari da aviação executiva, o Phenom 300, uma aeronave fora de série, realmente. O KC-390, que é o maior avião já projetado, construído, né, aqui no Brasil, é uma aeronave multimissão, né, de transporte militar, de transporte de carga, que usa a última geração de tecnologia de propulsão, de aviônica, né, o que a gente chama do fly-by-wire, os controles todos eletrônicos. Os pilotos, né, do KC-390 não usam mais o manche, né, eles voam ali no side stick, né, essa aeronave extremamente automatizada. É uma maravilha aí da tecnologia brasileira, sem dúvida alguma, o KC-390, que já vem desempenhando missões com sucesso aí para a Força Aérea Brasileira, desde o enfrentamento ao Covid, ajuda humanitária ao Líbano, vários exemplos interessantes. E agora a gente já tem clientes também na Força Aérea de Portugal, na Força Aérea da Hungria, e praticamente já certo, né, definida aí a escolha da Força Aérea
da Holanda, né? Então, o KC-390 está rapidamente se transformando aí no grande a grande solução, né, aeronave aí de transporte multimissão da OTAN, que é para nós assim um feito maravilhoso ter um produto nosso com esse nível de reconhecimento, né? E para não falar só dos grandes, né, porque small também is beautiful, a gente tem aqui o nosso Ipanema lá, o Ipanema 203, nosso pulverizador agrícola, super importante para o agronegócio brasileiro, é o líder do mercado de pulverização agrícola no Brasil, e eu vou destacar que foi a primeira aeronave do mundo a ser certificada para voar com 100% de combustível renovável. Ele é um avião que pode ser abastecido com 100% de etanol. Então, é um tremendo ganha-ganha, né, para os nossos clientes aqui no Brasil, para o meio ambiente, principalmente os clientes que já, né, têm lavoura de cana-de-açúcar. Então, a gente pode ver aí o Ipanema como um precursor dessa jornada que a aviação vem acelerando aí, né, rumo a combustíveis sustentáveis, soluções sustentáveis aí de propulsão. Eu vou me controlar aqui para não ficar contando muita historinha para vocês, para ter tempo de a gente conversar no final. Então, vou passar rápido aqui, né, pela nossos produtos principais. Esse aqui que vocês estão vendo na tela hoje um dos principais, né, produtos aí, geradores de receita para a Embraer. O avião 175 é um. Ele é praticamente o dono do mercado de aviação regional dos Estados Unidos e com enorme penetração na Europa e outros mercados. É muito difícil você fazer um voo regional nos Estados Unidos sem voar esse avião aqui da Embraer, né? Ele tem um market share aí de mais de 50%, uma aeronave de enorme sucesso de vendas e muito eficiente para esse segmento, né, de transporte, que a gente chama de transporte regional. A família seguinte, né, que nós lançamos há poucos anos, ela do ponto de vista de emissão de ruído e emissão, né, de gases aí, de carbono, né, de gases poluentes, ela é a família mais eficiente do mercado, né? A redução que a gente conseguiu obter aqui, seja com melhorias aerodinâmicas, nova geração de tecnologia de propulsão e uma série de melhoramentos que a gente fez em relação à família anterior, torna esse jato, né, o E2, a família E2, a mais eficiente do mundo, e a gente estava até brincando aqui antes de começar a transmissão, extremamente silencioso, né? Eu lembro até hoje do primeiro voo, né, do primeiro protótipo aí dessa aeronave. Quando tem um primeiro voo, é sempre um dos dias de maior emoção, né, numa empresa do nosso setor. A gente libera toda a equipe para ir para a beira da pista, aí vai aquele mar de gente de camisa azul ali, todo mundo emocionado para ver, né, o fruto de um trabalho dedicado aí de equipes, de milhares de pessoas trabalhando juntas por anos a fio para chegar naquele marco, né, que é fazer o primeiro voo de um novo avião. E quando o E2 decolou a primeira vez, a gente estava ali do lado da pista, colado na pista, e impressionante, né, o nível de silêncio com que essa aeronave decola, né, e realmente um desempenho fantástico. Todos os clientes que já estão operando essa aeronave têm dado os melhores feedbacks aí para a qualidade, aí, a performance desse produto. Na aviação executiva, né, a gente concentrou nosso portfólio nessas duas famílias, o Phenom, né, Phenom 100, que é o avião aí de entrada, e o Phenom 300, que é esse que eu falei que é o mais vendido do mundo há mais de 10 anos. E no super midside a gente tem o Praetor, né, que já é uma aeronave maior, com bastante autonomia, conforto. Ele pode fazer um voo, por exemplo, do Rio ou de São Paulo até Miami sem escala, né? E uma aeronave que também revolucionou aí, ela surpreendeu aí o mercado, entregando um nível de tecnologia, de conforto, né, de desempenho, por toda a tecnologia que tem embarcada ali, que não havia nada parecido, né, na categoria onde o Praetor compete, por isso ele vem ganhando mercado muito rapidamente também, né? A gente está muito satisfeito com os resultados aí da nossa aviação executiva, tem sido a área onde a gente tem mais crescido, né, expandido os negócios e com excelentes resultados aí de rentabilidade também. A área de defesa e segurança, o destaque que eu faço, né, é que a Embraer vai muito além do avião, a gente, obviamente, né, sempre correlaciona, né, com nossos produtos aí aeronáuticos, mas na área de defesa a gente já falou da Visiona, né, que faz a parte de serviços de imagens e também de desenvolvimento de satélites.
A gente tem o desenvolvimento com tecnologia brasileira para radares de última geração, que a gente usa para fornecer, entre outros clientes, ao Exército Brasileiro, no sistema de proteção e vigilância das fronteiras terrestres do Brasil, e até mesmo no mar vocês vão encontrar a Embraer, seja através da ATEC, na empresa que eu já citei, no projeto do reator nuclear, que vai, no futuro, né, fazer a propulsão dos primeiros submarinos nucleares brasileiros, como também na integração de sistemas de missão, sistemas de combate, sistemas de controle, que vão embarcar nas fragatas classe Tamandaré, que a Marinha do Brasil está construindo no estado lá de Santa Catarina. Então, a gente tem a Embraer envolvida em todos esses projetos com tecnologia de ponta para atender os nossos clientes, não só na Força Aérea, mas também na Marinha e no Exército, e não só no Brasil, como em vários outros países do mundo, né? Outro produto que eu não tinha destacado ainda é o Super Tucano, que é a nossa aeronave aí de ataque leve, né, e treinamento. Ele é o grande vencedor aí da guerra contra o narcotráfico na Colômbia. Essa é uma história que eu gosto de contar, né, que pela primeira vez na história da Força Aérea da Colômbia, talvez de todas as forças aéreas do mundo, isso eu já não saberia dizer, um avião foi condecorado com a medalha de honra ao mérito, não só os pilotos, mas o próprio avião, porque foi a versatilidade desse avião que permitiu com que a Força Aérea da Colômbia virasse, né, a sorte lá do combate da guerra, guerrilha, contra o narcotráfico na floresta amazônica. Teria sido muito difícil atingir esse resultado sem um produto com esse nível de versatilidade e desempenho do Super Tucano. Também operou no Afeganistão, opera no Líbano, regiões onde você tem, né, o que a gente chama aí das guerras de atrito, né, guerrilhas, mas também cada vez mais ela vem crescendo como uma aeronave de treinamento, onde os pilotos se preparam para dar um próximo passo aí rumo a aeronaves a jato. Então, é uma maneira muito eficiente, do ponto de vista de custo também, de você treinar os pilotos. E tem muitos clientes nossos de aviação comercial que também olham aí para esse produto como possível solução aí de treinamento. Na aviação militar, ele já é bastante usado para treinamento também. As subsidiárias eu já acabei falando aqui delas, então eu vou passar rápido pela TEC, Tempest e Visiona. A área de serviços e suporte, né, é um dos negócios mais apaixonantes também dentro da Embraer, que é aquela equipe que tem que estar junto com o nosso cliente, lado a lado, muitas vezes fisicamente, né, dentro das instalações do cliente, ajudando, garantindo a melhor operação possível aí dos nossos produtos, sejam eles as aeronaves, seja os próprios radares, né, ou outros produtos e serviços que eu mencionei aqui, que a gente também fornece. A gente tem aí uma infraestrutura de centros, né, de atendimento 24/7, né, para qualquer situação que o nosso cliente precise do nosso apoio, na língua que ele precisar ser atendido, no horário que for, qualquer fuso horário que for, a gente tem que estar preparado, né, para dar o melhor e mais rápido e eficiente atendimento possível. Então, a gente tem essas centrais, né, que a gente chama do Customer Care Center, né, para garantir aí o melhor suporte possível. E a gente vem melhorando bastante nesse front aí de entender a necessidade do cliente, né, e se colocar realmente como grande parceiro aí dos nossos clientes, a ponto da Embraer ter sido reconhecida em várias pesquisas já como a empresa provedora, né, da melhor experiência do cliente, da própria aviação executiva, que é super sensível à marca, né, um mercado muito exigente, e a gente vem ganhando muito destaque nessas pesquisas. Várias vezes a Embraer tem aparecido em primeiro lugar, como na aviação comercial também, a gente vem ganhando esse reconhecimento. É uma operação que tem um desafio logístico gigantesco, vocês imaginem, né? Por aqueles dados que eu falei no começo, a cada 10 segundos tem um avião nosso decolando em algum lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, está próximo de onde tem uma base, um aeroporto, uma equipe de mecânicos treinados, às vezes não. Às vezes ele está longe, né, da infraestrutura mais próxima, e a gente precisa fazer com que essas peças, partes, equipamentos, pessoas, né, especializadas cheguem para dar esse suporte aí, às vezes em intervalos de poucas horas, dependendo da situação, para colocar essas aeronaves em condição de voo o mais rápido possível, né? Isso é que importa aí para os nossos clientes,
seja o da aviação comercial, por uma questão de rentabilidade do seu negócio, seja para a aviação executiva, porque a razão de ser dela é promover economia de tempo, né, para os passageiros, né, para os clientes, e mesmo na área de defesa, que aí você pode estar falando aí de temas de estratégia nacional, de emergências, né, nacionais, emergência sanitária, emergência humanitária. Você precisa ter esses aviões militares prontos, não só em cenários de conflito, de guerra, mas mesmo em cenários, como eu falei, aí, de alívio, né, humanitário, combate a pandemias. Então, a gente entende a nossa responsabilidade, né, e a nossa área de suporte e serviço é a responsável por garantir esse nível alto aí de atendimento, né, suporte técnico, centros de serviço habilitados, próprios, né, e credenciados, especialistas que estejam à disposição aí do nosso cliente o tempo todo, né? Como é que a gente construiu, né, uma empresa que tem esse alcance, né, esse tamanho, esse nível de responsabilidade perante os clientes aí que a gente tem hoje, né? E é uma história que nasceu realmente de um sonho, né? Nasceu de desafiar a noção do que é possível, né? E aí eu hoje não vou ter tempo, né, de me expandir muito aqui sobre a história, vou falar de alguns marcos com vocês, mas eu queria fazer propaganda aqui de um vídeo, né, que vocês podem assistir lá no YouTube, que é o Voo do Impossível, né, Calvo, que conta um pouquinho da história da aviação no Brasil e principalmente do sonho do nosso fundador, o engenheiro Osiris Silva, desde lá dos tempos de escola dele, em Bauru, no interior de São Paulo, questionando-se, puxa vida, Santos Dumont, né, foi o pai da aviação, foi um inventor tão importante na história da aviação, como é possível o Brasil não fabricar aviões, né? E o que foi motivo de piada lá quando ele perguntou isso lá na sala de aula dele, acabou virando a missão de uma vida inteira e uma missão cumprida, né, com louvor aí, com sucesso. Mas é muito emocionante essa história. É um curta-metragem animado, né, um desenho animado. Vale a pena vocês conferirem depois lá no YouTube. Acho que são 14, 15 minutinhos aí de vídeo, mas é muito emocionante. A gente, quando assiste aqui no Embraer, fica sempre emocionado. O vídeo realmente é emocionante. Desculpa a pequena interrupção, Daniel. E, assim, se você é apaixonado por aviação ou se tem orgulho da gente fazer alguma coisa no Brasil de ponta, assim, de alta tecnologia, alguma lágrima vai escorrer do seu olho. Contra todas as probabilidades, né, o Osiris conseguiu seguir adiante com esse sonho e levar aí a fundação da Embraer. Mas, claro, né, não foi o trabalho de um homem só. Então, a gente sempre gosta de dizer, né, que a Embraer só nasceu em 1969, porque lá na década de 40, um oficial visionário da Força Aérea, né, que foi o brigadeiro Casimiro Montenegro, ele teve essa percepção, né, de que se o Brasil queria um dia, né, defender sua soberania, né, e dominar o ciclo aí de desenvolvimento de produto aeronáutico e construção de aeronaves, o primeiro passo tinha que ser educação. Tinha que começar por educação e pesquisa, por capacitação e formação de pessoas. Se a gente não fosse capaz de produzir engenheiros, nós nunca seríamos capazes de produzir aviões. Essa foi a visão do brigadeiro Casimiro Montenegro, que acabou culminando com a criação, né, do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em 1950, com a criação do Centro de Tecnologia da Aeronáutica, o CTA, em 1949, né? E o ITA é uma instituição que, mesmo eu aqui, né, ex-aluno da UFRJ, tenho que tirar o chapéu, né? É uma instituição muito interessante, a maneira como ele foi pensado, estruturado, até o fato de que o primeiro reitor, se eu não estou enganado, os 3 primeiros reitores do ITA foram cidadãos norte-americanos, foram recrutados lá do MIT para trazer, né, a experiência deles, da forma como o MIT é estruturado lá nos Estados Unidos e criar uma escola de excelência, né, para engenharia aeronáutica aqui no Brasil, nos moldes aí, então, do MIT. E aí vocês veem, né, 20 anos de compromisso com a sustentabilidade dessa aposta, desse investimento, de 49 até 69, até que culminasse na fundação da Embraer, né? A Embraer é uma empresa que nasceu para fabricar esse avião aí que vocês estão vendo, chamado Bandeirante. Vocês estão vendo aí o Osiris Silva também, né, que é o pai da criança.
ele desenvolveu, né, liderou a equipe que desenvolveu o projeto dessa aeronave de transporte militar, que acabou sendo né, a pioneira, a lançadora dessa noção de aviação regional em todo o planeta. Ele foi né, essa grande visão aí de negócio, de mercado, além da excelência técnica, né, ele teve essa visão de mercado, de que no mundo da aviação talvez fosse o maior mercado não atendido do mundo, era esse da conexão entre cidades médias ou cidades pequenas com cidades médias, não aquelas rotas já muito entre grandes cidades, né, que são grandes hubs e são rotas muito congestionadas, mas democratizar realmente a aviação, levar a aviação, torná-la acessível ao número maior de pessoas, né, em locais mais espalhados dentro de países ou regiões do tamanho do Brasil, naturalmente, ou mesmo dos Estados Unidos, né, da Europa. Então, essa visão toda motivou aí o desenvolvimento do Bandeirante. E, ao final desse desenvolvimento, desse projeto, né, o avião estava lá na prancheta, e o Osiris foi também o empreendedor, né, o cara que, assim como quem começa uma startup hoje, né, ele foi o nosso startupeiro. Ele foi batendo de porta em porta atrás do investidor de risco, tentando levantar capital para fabricar o Bandeirante, né, aqui no Brasil. Como vocês podem imaginar, né, não foi uma tarefa fácil convencer o capital de que criar uma fábrica de aviões no Brasil naquele momento, né, e o Osiris contando essa história é muito emocionante ouvir, né, está lá no vídeo, país que não fabricava nem bicicleta ainda, ia se meter a fabricar aviões. Então, ele acabou não conseguindo capital privado para começar a empresa, mas conseguiu convencer o comandante da Força Aérea e o presidente da República a investir, né, e aí a empresa nasceu como uma estatal, foi fundada em 1969, para fabricar, então, o Bandeirante, né, e que acabou se tornando um sucesso, não só pelas encomendas da Força Aérea Brasileira, né, mas de outras forças aéreas, e depois do mercado de aviação civil, que ele abriu esse novo nicho de mercado. E, a partir daí, a história da Embraer foi se desenvolvendo ao longo da década de 70, expandindo o portfólio, né, primeiro fabricando aeronaves sob licença, né, de outros desenvolvedores, e depois começando a desenvolver então nossos próprios projetos, fazendo a aquisição da Neiva, que era uma outra empresa brasileira que fazia a aviação agrícola, e aí a gente incorporou aí o Ipanema. A Embraer foi se internacionalizando, começou então também a exportar os seus produtos. Na década de 80 veio um dos grandes saltos tecnológicos, né, principalmente aí o projeto AMX, que a gente fez em parceria com os italianos. A gente passou a dominar a tecnologia aí da aviação a jato e também verticalizar a parte, vamos dizer, de desenvolvimento do software embarcado, né, de tudo que vai de eletrônico ali nos controles, né, da aeronave, vamos dizer, o cérebro, né, da aviação, cada vez mais isso é verdade, e a gente dá muito crédito aí, né, a essa visão de a gente ter entrado nesse projeto em parceria com os italianos no Caça AMX, que permitiu esse salto. Também nessa década a gente desenvolveu o Brasília, que já foi uma aeronave de transporte civil de maior porte, até 30 passageiros, e também tem muitos ainda, assim como o Bandeirante ainda tem muitos voando no mundo, tem muitos Brasílias voando também. Foi um grande sucesso no mercado americano lá, onde ele ficou apelidado do Silver Bullets, né? E abriu essa fronteira aí do mercado regional dos Estados Unidos. A década de 90 foi uma década de crise para a companhia e também para o país, né? A combinação dessas dificuldades aí acabou levando, né, a essa decisão estratégica, né, do Brasil, né, que foi aprovada no Congresso, e também da companhia, de levar a privatização da Embraer. Então, desde 1994, que a Embraer é uma companhia privada, e restou nas mãos do governo, né, o que a gente chama da Golden Share, que é uma ação que dá alguns direitos de veto ao governo brasileiro. Ele não participa das decisões operacionais da Embraer, mas por conta da questão estratégica da Embraer, especialmente na área de defesa, o governo brasileiro ele tem essa Golden Share que permite, por exemplo, vetar a compra da Embraer, né, a tomada de controle da Embraer por uma organização estrangeira. Isso só pode acontecer se tiver um de acordo do governo brasileiro. É o tipo de direito aí que é protegido pela Golden Share. Afora esses casos mais extremos, né, o governo ele não tem mais uma participação operacional,
embora a gente mantenha, por óbvio, né, uma parceria muito estreita, muito próxima com a Força Aérea Brasileira, que não só o maior cliente nosso aí da área de defesa, como por razões históricas, né? A Embraer se sente muito aí uma filhote, né? Uma spin-off da Força Aérea Brasileira, então sempre a gente vai ter uma relação de parceria muito especial com a FAB, né? Bom, em 94 a gente lançou aí o primeiro produto pós-privatização, né? Do ponto de vista de lógica de negócio, a gente pode até dizer que o grupo privado, né, que adquiriu o controle da Embraer na privatização, estava comprando esse projeto, que era o projeto do Embraer 145, né? Esse produto acabou sendo um sucesso tremendo no mercado, principalmente dos Estados Unidos, né, da América, e trouxe um retorno, né, que fez a Embraer crescer de maneira espetacular aí, a partir da sua entrada no mercado. E aí a gente conseguiu, com esse fôlego, investir aí em novos produtos de defesa, numa família de jatos, que foi a família 1, né? E também o início aí da nossa operação na aviação executiva, né? A gente seguiu aí para os anos 2000 aí já falei um pouco aí do KC-390, da família 2, a criação da área de suporte e serviços, né? Lançamento dos Praetors, e agora, mais recentemente, em 2017, com a criação da Embraer X, né, que é a nossa incubadora e aceleradora aí de negócios e projetos disruptivos, a gente acabou vislumbrando essa oportunidade aí do mercado de mobilidade aérea urbana, que vai ser viabilizada por esses veículos, né, de um piloto e 4 passageiros, movido a bateria elétrica, ou seja, 0 emissões aí, e que pode abrir aí, né, um mercado que hoje não existe, e pode permitir transportar talvez até 2 bilhões de pessoas no mundo aí, já a partir da década de 2030, 2035. Né? Tem muitos analistas prevendo aí que esse mercado sozinho pode ser um mercado de $1 trilhão aí, na próxima década. Mas a gente não precisa esperar a próxima década, né? Nossos planos, através da IVE, que foi a empresa spin-off que a gente fez, o IPO na Bolsa esse ano, a gente tem planos para começar a colocar esse produto no mercado ainda nessa década. A gente prevê aí por volta de 2026, ou seja, não está tão longe, a gente começar a ver esses veículos aí pelos céus de grandes centros urbanos, como, quem sabe, Rio, São Paulo, podem ser pioneiras aí nesse mercado, além de outros grandes centros urbanos aí do mundo, né? E assim a gente chegou aonde estamos hoje, né? Para o futuro, né, o que a gente enxerga? Né? Cada vez mais parcerias, maior compromisso, né, com o que a gente chama nas empresas de ESG, que é o meio ambiente, sustentabilidade e governança, e principalmente inovação, né? A gente acredita aí, eu estou dando muito exemplo da IVE, do eVTOL, mas que a inovação que sempre esteve no DNA da Embraer, cada vez mais vai ser uma grande diferenciadora aí, para o nosso futuro, né? Eu vou passar mais rápido aqui, mas só listar para vocês, né, aonde que a gente tem concentrado nossos investimentos de inovação. São nesses temas que a gente chama de verticais de inovação. Eles estão aqui em ordem de prioridade de cima para baixo. Então, a grande prioridade da nossa indústria e da Embraer é a aviação de 0 emissões de carbono. A gente vai ter que reinventar a indústria aérea, reinventar o que as pessoas entendem, né, como um avião, ou chamam de avião, para transporte de carga e de passageiros. Nós temos outra área de foco, que é o voo autônomo, né? E a gente acredita que ele vai acontecer para transporte de carga e também de passageiros, talvez mais cedo até do que o carro autônomo nas grandes cidades, e aí pelo mundo afora. Então, a gente tem focado bastante nessa área. Entre outras, que eu não vou me aprofundar aqui, mas inteligência artificial, ciência de dados, automação industrial, são todas áreas aí de enorme importância para a construção do futuro, nas quais a gente tem investido aí bastante aqui na Embraer, né? Então, para a gente já acelerar aqui, caminhar, né, para o fim da minha fala, esse aí é o veículo que eu tenho falado tanto, né? Vocês estão vendo aí como que ele se parece. Aqui tem alguns protótipos que a gente tem voado em escala e já uma figura mostrando como é que ele vai se parecer quando ele estiver permitindo, por exemplo, sair de Jacarepaguá ou da Barra aqui no Rio para chegar em 10, 15 minutos no aeroporto Santos Dumont ou no Galeão, né? Economizando aí 1h30, 2 horas de trânsito,
e o que é mais importante, pagando praticamente o mesmo preço do táxi, né? A grande jogada aí do eVTOL é ser acessível. A gente quer democratizar o acesso ao transporte aéreo, não é para ser algo que poucos podem pagar. Todo o nosso empenho, aí, nosso esforço nesse projeto é ter um veículo que todo mundo que hoje consegue pagar uma corrida de táxi possa fazer uso dessa nova alternativa que a gente quer criar de economizar tempo para a mobilidade, que é o eVTOL, né? Por trás de tudo isso, pessoal, a gente viu aqui muita tecnologia, né? Mas são as pessoas que fazem. Tudo que vocês viram tem um valor aqui na Embraer, né, Calvo, que a gente gosta muito, que é o nossa gente que nos faz voar. Então, são as pessoas que fazem toda essa mágica aí acontecer. E se a Embraer só nasceu, né, porque o Brasil, a Força Aérea, fez uma aposta, um investimento pesado em educação e pesquisa e capacitação de pessoas, assim continua sendo, né? A gente precisa continuar investindo continuamente nas nossas pessoas. Isso vocês vão ver aqui alguns exemplos. Isso faz parte, olha aí, nossa gente nos faz voar. Isso tem reconhecimentos aí, né, do Great Place to Work, que saiu agora, né, de outras entidades, mas é um compromisso nosso aí de estar sempre investindo na capacitação dessas quase 18 mil pessoas que a gente tem aí ao redor do mundo, né? E para exemplificar isso, acho que a melhor case study que eu poderia trazer é o PEE, o nosso programa de especialização em engenharia aeronáutica. Ele tem, né, a equivalência aí pelo MEC, né, com o mestrado em engenharia aeronáutica. É uma parceria de mais de 20 anos entre o ITA e a Embraer, onde a gente recruta, né, a gente tem um processo seletivo, claro, super rigoroso, mas a gente seleciona engenheiros recém-formados em todas as especialidades de engenharia. O foco aqui é quem não é formado em engenharia aeronáutica, mas tem interesse de se juntar aí ao time da Embraer ou a trabalhar na indústria aeronáutica. E aí, durante 1 ano e meio, a gente tem um curso aí que é teórico, mas também é muito prático, né? Ele termina com uma terceira fase que é encantadora, é um projeto final de criar uma nova aeronave e o seu plano de negócios, né? Então, a gente tem as equipes aí, a gente divide a turma em 2 equipes no final, e cada equipe tem que fazer, né, a sua venda aí do seu projeto, criar, né, a sua visão de mercado e desenvolver o estudo conceitual aí de uma nova aeronave. Então, é uma atividade onde a gente traz os engenheiros mais sêniores nossos, às vezes até alguns aposentados, né, que a gente traz de volta para interagir com os alunos, né, com os integrantes aí do PE nessa fase, como coaches, né, como, enfim, instrutores e trabalhando juntos aí para fazer a inovação acontecer. Então, esse programa, mais de 20 anos aí de sucesso, e todo ano a gente abre uma turma nova, vale a pena vocês estarem ligados, né? Uma das portas, não é a única, mas é uma das principais portas de entrada aí na Embraer para quem é formado em engenharia, mas a gente tem uma série aí de outras oportunidades que vocês ficando ligados aí no LinkedIn e procurando aí pela gente ao longo do ano, sempre tem oportunidades aí de vir trabalhar na Embraer também, né? Eu vou fechar aqui falando um pouquinho só do ESG, né? Então, no caso do meio ambiente, hoje esse é o grande desafio da indústria aeronáutica, é reinventar a nossa indústria, né, toda. Então, nós temos diversos compromissos firmados aí de redução de emissões na nossa própria operação fabril, né, industrial, mas o mais importante e o mais desafiador é a redução de emissão na operação das aeronaves lá nos nossos clientes, né? E para isso a gente vai ter que criar aeronaves novas, né? E isso está abrindo campo aí, né? Eu vou passar rapidinho aqui, mas a criatividade agora está em alta. A gente está precisando, como eu falei, realmente reinventar o que a gente acha que é um avião. Aqui é um exemplo, né, de todas as configurações diferentes que o nosso time estudou para chegar na configuração do eVTOL, a configuração atual, né, que ela ainda tem uma ou outra pequena mudança que a gente fez aí nos últimos tempos, mas é para vocês verem como é que o espaço de projeto está aberto, né? Aquilo que a gente entendia como um avião, que é um tubo com asas, por conta desse imperativo de repensar a propulsão e repensar a questão das emissões, nós estamos tendo que olhar para tecnologias de biocombustível, de elétrico, célula combustível, hidrogênio. Então, tem um campo vastíssimo aí que vai precisar das melhores cabeças aí trabalhando com a gente para desenvolver, né?
Outro destaque que eu dou aqui de sustentabilidade é o nosso compromisso de retornar para a sociedade através da educação, que foi de onde a gente nasceu. Então, a Embraer mantém 2 colégios aí de nível médio, onde os alunos têm todos os seus estudos, refeições, atividades extracurriculares, transporte, tudo é 100% coberto pela Embraer, e a gente dedica, né, prioriza o acesso a essas escolas para estudantes oriundos do ensino público e de famílias de baixa renda. Então, a ideia aqui é criar oportunidades que transformem vidas, né, através da educação, e a gente tem uma série de outras iniciativas aí de voluntariado que vão sempre aí também nesse caminho. E do ponto de vista de governança, né, também compromissos aí fortíssimos da Embraer de só fazer negócios de maneira ética, de maneira correta, são compromissos importantíssimos aí da companhia. E aí eu queria fechar aqui e abrir tempo aí ainda para algumas perguntas, mas espero que vocês tenham achado interessante aí essa jornada e um pouquinho do que a gente está enxergando para o futuro, para vocês entenderem por que a gente está precisando, mais do que nunca, né, de novas cabeças, né, de gente que quer contribuir, quer criar, quer ajudar a inventar essa indústria aeronáutica aí do futuro, rumo aí à sustentabilidade, zero emissões. Esse é o tamanho do desafio aí que a gente tem pela frente. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Bom, se vocês tiverem perguntas no Q&A, quiser levantar a mão, a gente está aqui para responder sobre qualquer curiosidade que vocês tenham. Então, sintam-se confortáveis, livres aí para fazer as perguntas, gente, sem precisar ter vergonha, sem ficar acanhado. Somos todos aqui em prol de divulgar o máximo possível de informação, então não passem vontade. A professora Maria Alice está com a mão levantada. Fala aí, professora. Manda ver. Seu microfone está no mudo. Abrindo aqui o microfone, abaixando a minha mãozinha. Primeiro, parabéns, Daniel, parabéns, Rafael. Então, assim, eu estou muito satisfeita. Eu estava aqui, ó, enlouquecida no chat, mandando aqui as minhas mensagens. Eu sou fãzoca da Embraer. Como eu trabalhei na aviação por alguns anos, no Comitê de Fatores Humanos da Aviação, né, com a galera toda, isso lá atrás. Então, meu coração é muito mexido, né? E ver tudo isso, eu tirei uns prints aqui enlouquecidas, mandando para os meus alunos. Tivemos aí picos de participação na sala, muita gente agradecendo, né, a palestra maravilhosa. Estamos com alguns alunos nesse processo seletivo aí para o curso. Estou torcendo por eles. Estou na torcida também aqui. Ó. Sempre que eu chego lá no curso, a primeira coisa que eu pergunto, quantos da UFRJ? Exatamente. A última turma até que teve um bom desempenho da UFRJ, se eu não me engano, tinha uns 3 ou 4 lá na turma mais recente aí do PE. Muito bom. E eu já estou encaminhando outros aí. Tem a Ana Carolina aqui que está na sala, enlouquecida também, ama Embraer. Bom, gente, então, em nome da Escola Politécnica, da nossa diretoria, queria agradecer a presença de vocês como patrocinadores na nossa feira. Agora eu vou ficar caladinha para sobrar tempo para as outras pessoas. Então, é isso, minha participação é essa. Eu não vou fazer perguntas, eu já estou muito feliz aqui de estar ouvindo vocês. Obrigada, viu? Rafael, bom te ver também, viu? Obrigado, professor. Bom ver a senhora também, professor. Vamos lá, gente, sem se acanhar, pode perguntar. Levanta a mãozinha aí. Pode levantar a mão ou botar no chat também, não é isso, Rafael? Pode também. Eu tenho respondido um monte de coisas aqui no chat, colocado links para vídeos. O chat aqui ferveu aqui, Daniel. Oba, legal. Estou vendo aqui. O pessoal está bem engajado no chat. Acho que a gente pode aproveitar e reforçar para a turma, visitar nosso stand virtual aqui na feira. Lá a gente tem vários conteúdos, a gente tem o nosso chat com o pessoal do RH e as vagas, né? Divulgamos diversas vagas aqui no chat, aqui na feira, perdão. Não percam a chance, então, hein, pessoal? Tá aí a dica. Ó, acho que chegou uma pergunta do Vitor aqui, né? Posso pegar ela aqui, Calvo? Pode. Vitor está perguntando, né? Qual o perfil que vocês esperam aí para os novos funcionários? Né? Eu vou
Vou dar um resuminho aqui, mas, Camila, fica à vontade também, Calvo, para complementar, né? A gente, né, quando busca aí novos funcionários, claro, a gente está sempre olhando aí para excelência, né, de formação, de capacitação. Então, é claro que ter aí um bom aproveitamento acadêmico, né, um bom histórico, conta muito, né? Então, toda a relação de vocês aí não é à toa. Sei que concluir o curso de engenharia não é fácil, mas vale cada gota de suor, que é uma das coisas que a gente olha, sim, né? Porque o desafio que a gente tem aqui, técnico, é muito grande. Então, eu começo pelo que a gente chama aí do hard skills, né? Mas uma coisa que a gente sempre vai buscar nos processos seletivos é uma combinação de hard skill com soft skill. E o que é o soft skill? São aquelas habilidades, né, de trabalhar bem em equipe, né, de se relacionar bem, de conseguir construir, né, o consenso, saber negociar bem com os outros colegas, com as outras pessoas, trazer o seu ponto de vista, né, para influenciar, sem ser arrogante, sem passar por cima, né, sem impor o seu ponto de vista, mas construindo as posições e estando aberto para ouvir. São características muito importantes para você trabalhar bem em equipe, e não tem nada que a gente faça aqui que não seja em equipe, né? É muito, muito importante essa habilidade, esse conjunto de competências aí de relacionamento interpessoal. Então, eu diria que não é um ou outro, né? Os dois são muito importantes, e os nossos processos seletivos sempre estão direcionados para tentar identificar, né, aquelas pessoas que têm uma boa, uma saudável combinação aí dos hard skills e soft skills, né, Camila? Você quer me complementar? Eu quero, Daniel. E eles podem perguntar, mas como, né, que eu vou desenvolver essas habilidades e competências, né? E a gente sempre comenta que a universidade, ela oferece muitas oportunidades de vivenciar isso ainda num ambiente muito seguro, né, que a gente tem dentro do ambiente da faculdade, seja num projeto, seja numa competição, assim como o aerodesign, que a gente acabou de acompanhar aqui, numa iniciação científica, às vezes em algo simples, né, como uma apresentação. Empresa júnior, né? Empresa Outro caminho bem júnior. legal. Então, é muito importante explorar essas oportunidades, porque vocês vão desenvolvendo tudo isso que o Daniel comentou. Isso aí. Aproveitem super bem esse período, né, de vocês na universidade. Realmente a Camila falou super bem. É tanta coisa, né, que você pode extrair de conhecimento, de experiência, de aprendizado, né, nesse período aí da vida, que vai muito além daquilo que você aprende em sala de aula, vamos dizer, né? Então, é muito bom você tentar encontrar um equilíbrio de atividades, né? Não se sobrecarreguem, esse é um coaching que eu gosto de dar, né? Que às vezes tem gente que é tão apaixonada que já vai além do seu limite, tem que respeitar os seus limites, né? Ter um bom equilíbrio, mas tem que aproveitar muito bem esse período que vocês estão, são, de fato, muitas oportunidades. E é nítido, né, Camila, quando a gente está entrevistando, conversando com um candidato, se destacam aqueles que já tiveram algumas dessas experiências que a Camila falou. Quem já participou de um projeto, de uma competição dessas, tipo aerodesign, quem participou de empresa júnior, quem fez uma iniciação científica, é como se já fosse o começo da experiência profissional de vocês, né? Vocês já vão ter tido oportunidade de fazer gestão do seu tempo, dos seus recursos, de trabalhar dentro de uma equipe. Então, isso vai amadurecendo vocês antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, e são todas elas experiências super, super válidas. Aqui, Daniel, estão perguntando quais são as oportunidades que a gente tem fora o programa de especialização, né? Então, a gente tem mesmo o programa do PE, que é a especialização aeronáutica, a gente tem um programa novo, que é o programa de desenvolvimento em software, ciência de dados, e a gente tem, além do programa de estágio, diversas vagas, né, que são postadas diariamente no nosso site, nas mídias sociais. Nesse momento, estamos com muitas vagas abertas, então, se vocês quiserem dar um pulinho no nosso stand aqui virtual da feira, a gente tem o nosso time de Talent Acquisition a postos para conversar com vocês. É só nos chamar no site que a gente vai conversando também ao longo da jornada da feira virtual.
Eu vi que tinha uma perguntinha ali sobre desenvolvimento de software, né? Então, sem entrar muito aqui no técnico, né? Mas, puxa, pessoal, os nossos aviões hoje são verdadeiros softwares voadores. O que a gente leva de inteligência, né? de algoritmos aí embarcados, e o nível de verticalização da Embraer é talvez o maior da nossa indústria, né? Foi uma escolha estratégica que a gente fez há alguns anos atrás. A sementinha vem lá do projeto do AMX que eu falei para vocês, e hoje, né, entre os grandes fabricantes de avião, a Embraer muito possivelmente é aquele que detém o maior, né, controle sobre os softwares que a gente desenvolve, né, para controlar enfim, regular tudo que acontece aí a bordo das nossas aeronaves. A gente faz isso aqui dentro de casa, né, enquanto os outros fabricantes normalmente subcontratam boa parte aí desse trabalho. Nos nossos últimos desenvolvimentos, como desde o Legacy, né, mas o E2, o KC-390, a gente desenvolveu muito. Eu não vou nem citar aqui os milhões aí de linhas de código, né, que são necessários e que a gente faz e verifica, e já estamos indo aí para uma etapa, né, de geração de código automático, low code, no code, assim, é realmente a fronteira aí. E se vocês gostam dessa área, vou me arriscar a dizer aqui que vai ter poucas aplicações mais interessantes ou desafiadoras, né? Porque os nossos softwares são aqueles que a gente chama de missão crítica. Ele não pode falhar, né? No sentido de a redundância tem que estar prevista, você tem que garantir que sempre, claro, né? Não é dizer que ele é infalível, mas a falha tem que ser garantidamente segura, né? E como é que você encontra as soluções para isso? Realmente assim, é uma das aplicações de desenvolvimento de software mais sofisticadas, mais interessantes que tem no mundo todo. E não é à toa, né, Camila, que a gente tem sofrido assédio aí, vem empresas de outras indústrias de fora da aviação, às vezes, para ir tentar buscar profissionais formados aqui, porque o nível de especialização que a gente atinge aqui para atingir, né, os parâmetros, os critérios aeronáuticos, a barra é muito alta, né? Então, a turma tem muito espaço para se desenvolver. São problemas aí belíssimos, né? Então, quem tem interesse nessa área estaria fazendo uma aposta certeira aqui. Vem voar com a gente, né? Vem voar com a gente, é isso aí. Vamos botar isso aí, vem a sonhar conosco. Tem uma pergunta bacana aqui da Ana Carolina. Como é o dia de vocês na Embraer? Qual é o papel de vocês hoje e suas trajetórias dentro da empresa, dentro dessa empresa incrível? Eu acho que eu vou tentar responder essa aqui, Camila, porque eu percorri de ponta... Estou percorrendo de ponta a ponta, ainda não cheguei na outra ponta, porque eu ainda não me aposentei, mas eu vou tentar tecer algumas palavras aqui. Eu entrei na Embraer pelo programa de especialização em engenharia, que é um dos 3 vetores de contratação que a gente tem. O programa de especialização em engenharia, eu diria que é o principal vetor. Ele é um programa da Embraer com o ITA, onde você tem metade da carga horária, mestrado industrial pela CAPES, nota alta, lindo, maravilhoso. Você sai com o seu diploma de mestre, e metade da outra carga horária são instrutores da Embraer que, somado aos professores do ITA, dão ensinamentos práticos sobre os nossos sistemas, sobre como a gente desenvolve as coisas. Eu, por acaso, eu fui da turma 9, hoje a gente está na turma 30, 31, então é um programa que tem longevidade, ele é bem estruturado, ele não é algo temporário na Embraer, a gente tem um compromisso muito grande com ele. Os outros 2 programas, o outro programa é o programa de estágio, e a gente tem um programa de contratação direta também de funcionários, onde a gente tem as vagas no painel de vagas aí disponível na feira virtual da Poli. Falando um pouquinho mais do PE, depois já jogando para o nosso dia a dia na empresa, né? O PE ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é um nivelamento acadêmico, porque a gente pega gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de várias engenharias diferentes, então a turma é heterogênea, e isso é bom para a formação do time, para a formação da turma. Tem gente de engenharia civil, tem gente que já veio da física, tem gente de engenharia química, engenharia elétrica. Eu me graduei em engenharia elétrica, naval também. E eu fui graduado na engenharia elétrica da UFRJ, sistemas de potência, controle de motor,
E hoje eu trabalho com atuadores, arquitetura de sistemas críticos para comandos de voo, que é uma das tecnologias onde a gente faz o software embarcado. A gente tem um maior nível de verticalização dentro da Embraer. Então, do dia a dia aí, o que a gente pode falar, né? A Embraer é uma empresa que tem várias empresas dentro dela. Então, se você não gostou de alguma atividade, o que é muito difícil, porque assim, é tudo muito interessante, você migra para outra área, você migra para outra atividade, você pode migrar de país dentro da Embraer. Eu mesmo passei praticamente um ano nos Estados Unidos, lá na Califórnia, num dos fornecedores de ponta que a gente tinha, trabalhando nos problemas do dia a dia, tentando desenvolver o sistema, varando noite, às vezes, no laboratório, né, para tentar corrigir os problemas antes de um primeiro voo de uma aeronave. A gente faz muito teste, muita simulação, muito MATLAB, Simulink, muito código, muito Python, até Fortran a gente usa, né, para vocês terem ideia, porque Fortran é uma linguagem muito, muito eficiente, e a gente faz, sim, milhares de simulações, com milhares de resultados, com várias automatizações, para poder verificar e otimizar o desempenho da nossa aeronave, a qual a gente sempre lança os nossos produtos, as nossas aeronaves. A gente não entra para brincar no jogo, a gente entra para ganhar. Então, se você olhar para cada um dos nossos produtos que estão aí no mercado, ele é sempre o ponta de lança, ele é sempre de maior qualidade nesse mercado. Nós somos uma empresa enxuta que compete com pessoas, com empresas muito grandes lá fora, que têm aportes financeiros dos seus respectivos governos. Então, a gente tem que ser muito bom, a gente tem que ser melhor do que eles, e a gente é melhor do que eles. Os nossos produtos são superiores aos produtos da concorrência. Um pouquinho mais do nosso dia a dia, né? Para falar disso, falar um pouco de como que a gente trabalha. Um projeto aeronáutico ele é dividido em fases. Então, a gente tem fase preliminar, onde a aeronave está ainda no papel, no CAD, a gente faz tudo com CAD. No passado, lá no Brasília, lá no Bandeirante, a gente fazia na prancheta, né, os tempos glórios da prancheta, da mesa de desenho. Hoje é tudo digital. A gente pega os desenhos 3D que a gente faz no CAD e já usa para fazer simulação de elementos finitos, né, simulações térmicas, simulação de vibração, simulação de estresse. Então, assim, tem gosto, tem tipo de trabalho com gosto diferenciado para cada possível engenheiro de formação diferente que você possa imaginar. Na medida que o projeto progride, a gente começa a criar protótipos de baixa escala, depois de média escala, até que a gente tem o protótipo da aeronave, a gente faz uma campanha de ensaio em voo com telemetria, igual tem lá na Fórmula 1, que o pessoal fica na telemetria vendo a aeronave. A gente tem a nossa telemetria, que a gente vê em tempo real o que está acontecendo com cada um dos parâmetros, com o que os computadores, vários computadores são embarcados dentro da aeronave. A gente tem um sistema aí de comando de várias voo. Câmeras também, né, Calvo? Várias câmeras. Tudo que está acontecendo de vários ângulos. Pô, eu acompanhei o primeiro voo na sala de telemetria e é um negócio eletrizante, assim. É fantástico. A emoção do primeiro voo é indescritível. E como o Daniel mostrou na apresentação, a gente é uma das empresas a Embraer é uma das empresas que mais lança produto no mercado. Então, a nossa engenharia está sempre se modernizando, o nosso ciclo de desenvolvimento é curto, a gente é campeão em ciclo de desenvolvimento. A cada 2 anos a gente tem um primeiro voo, quase que todo ano aí a gente tem uma aeronave sendo certificada, e isso você pegar uma concorrente nossa aí, é um programa a cada 5 anos. Então, se muito. Tem caras aí que aposentam, né, Calvo, nas empresas grandes aí, o cara na carreira inteira talvez tenha visto 2 primeiros voos, 3. Exatamente. E aqui assim, em 10 anos de trabalho aqui, posso garantir a vocês, um engenheiro viu tudo que tem para ver e mais um pouco, né? Exatamente. Eu, por exemplo, participei de todos os programas Bywire e um programa Cabo. Eu participei do Legacy 500, que depois virou Praetor, participei do Phenom 300, participei do KC390, participei do E2, participo de investigação de incidente aéreo. Medalhas aí, ó. Já está todo medalhado. Está medalhado. E é muito dinâmico. A gente pode, às vezes, estar num determinado projeto, numa determinada fase, e pode ser que a empresa necessite de você num outro projeto, a sua especialidade, num outro projeto que está numa outra fase, às vezes mais adiantado ou mais avançado no cronograma de desenvolvimento, e você vai lá e muda de equipe, e vai lá, colabora
com aquele projeto, volta. Então, assim, a dinâmica da empresa é muito grande. É impossível, eu diria que é impossível você não achar um lugar que você vai se divertir todo dia trabalhando aqui na Embraer. Para quem gosta de engenharia raiz, a Embraer é um prato cheio. Venha sonhar com a gente. É isso que eu posso dizer para vocês. Eu vou fazer um complemento aqui ao Calvo, né? Rapidinho. Um hard e um soft. O complemento hard é que, assim, eu trabalhei muitos anos fora da indústria de aviação, né? Trabalhei com petróleo, petroquímica, mineração e tal. E eu posso fazer essa comparação, né? Na indústria aeronáutica, o nível de sofisticação na solução dos problemas de engenharia está em outro patamar, né? O que nas outras indústrias, eventualmente, você resolve com métodos mais heurísticos, baseado em experiência, né, em um pouco de tentativa e erro. No mundo da aviação, a acurácia dos modelos, né, o domínio dos fenômenos físicos envolvidos assim, é impressionante, né? Então, realmente é uma Disneylândia para os engenheiros de todas as especialidades, pelo nível de profundidade de conhecimento que essa indústria precisa lidar todos os dias, né? Então, esse é o lado hard skill do meu testemunho. O lado soft skill que eu queria passar para vocês, né, é o seguinte: quando eu vim trabalhar na Embraer, né, um pouco diferente do Calvo, eu não entrei pelo PE, eu sou engenheiro químico, né, eu trabalhava em outra indústria, já tinha uma carreira de 15 anos, já até era executivo de uma outra empresa, e que era uma empresa que eu tinha começado quando ela era muito pequena, tipo uma startup mesmo, e fui crescendo junto com ela. Então, quando eu aceitei o convite para vir para a Embraer, eu vim pelo desafio profissional, mas eu vinha, né, me preparando psicologicamente, assim, Daniel, nunca vai ser igual, né, do ponto de vista de cultura, de ambiente de trabalho. Uma empresa de 20 mil funcionários quase, não tem como ter o mesmo clima que você tinha lá numa empresa pequena, que você conhecia todo mundo, começou quando ela não tinha nem 10 funcionários, sei lá, e foi crescendo. Você vai entrar numa empresa que já é, né, um gigante. E essa foi minha maior surpresa positiva com a Embraer, né? Foi o ambiente de trabalho, o clima que a gente tem, né, entre as equipes, é algo que, honestamente, eu até então achava impossível, impensável numa empresa com milhares de funcionários, né? Eu acho que a gente está provando que o Peter Drucker, que é o pai da administração, está errado. Ele escreveu nos tratados dele que qualquer empresa, depois que passa de 500 pessoas, ela começa a ficar um pouco impessoal, né? Começa a depender mais de processos e burocracia do que das pessoas. E a Embraer é uma empresa que é só pessoas, é coração. Assim, as pessoas se dedicam, né, aos seus desafios com uma vontade, com uma paixão, né? E tem uma coisa de uma admiração uns pelos outros que é fantástico, sabe? Eu cheguei na Embraer em São José dos Campos e comecei a ouvir as histórias, né? Não a história do Osiris só, claro, é emocionante ouvir o Osiris contando a história, né, da fundação, mas ouvir histórias de um colega falando do outro. Poxa, você vai trabalhar no projeto tal, que bacana, você vai ter a chance de aprender com fulano, que é o papa do controle de voo, que é o feríssima do software embarcado, que é a maior autoridade do mundo em aerodinâmica, aeroelasticidade. Então, assim, cada área que você vai parar aqui na Embraer, tem uma figura ímpar ali, tem um profissional que é mega respeitado e que, por todo esse respeito, ainda, com toda humildade, vai te receber e trabalhar contigo como colega de equipe, né? E passar essa experiência, passar esse conhecimento. Então, assim, é uma história que eu vejo, né, que já vem se repetindo há gerações aqui na Embraer, né? Como é que quem entra entende que esse é o espírito e passa a trabalhar com esse espírito. Então, muita gente, né, Calvo, que teve grandes mestres, grandes professores aqui na sua carreira na Embraer, e que a maneira de retribuir esses grandes mestres é fazer o possível para ser você mesmo um grande mestre para a próxima geração que chegar e acolher e trazer as pessoas a bordo aí do time, passando esse conhecimento todo. Então, assim, esse tipo de espírito, sem brincadeira, pessoal, numa empresa desse tamanho, eu não vou nem dizer que é raro de encontrar. Eu nunca tinha visto na minha vida, e eu, né, trabalhei
com empresas parceiras e clientes aí, multinacionais, empresas que estão no mundo inteiro, em centenas de países, com milhares de pessoas. Nunca vi nada parecido com o que acontece aqui. Eu acho que o nosso segredo aqui, né, Calvo, é o molho, a mágica da Embraer. Né? Como é que uma empresa que tem um orçamento tão menor do que as outras grandes aí do setor consegue colocar no mercado produtos, como o Calvo falou, de características até superiores, tendo que competir lá fora de igual para igual? Qual o segredo disso? Para mim, volta tudo para as pessoas e como que elas se relacionam aqui. É algo assim, realmente, só vivendo para você acreditar, né? O que é o privilégio de ter mestres e professores como a gente tem aqui dentro da Embraer. As pessoas e a cultura que a gente preza. Daniel, a gente vai ter que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, a gente até já estourou o nosso tempo aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia conversar com o pessoal aqui mais umas 2 horas e falar o dia inteiro. Putz, é muito legal ter vocês aqui com a gente, participando, foi uma audiência bem bacana. E a gente vai estar aqui disponível no site da feira, a Camila vai estar aqui, eu vou estar aqui no nosso stand virtual. Pode aparecer por lá, pode acionar a gente via o chat da plataforma. A gente vai tirar toda e qualquer dúvida que vocês tenham ao longo dos próximos dias aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês e fica de novo o convite. Vem sonhar aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal. Grande aí. Muito obrigado.